Bom, pessoal, continuando. Bom, nós vimos aqui a aceleração, o termo da direita da equação, do lado esquerdo, a soma das forças, do lado direito, a aceleração, vezes a massa. Bom, a aceleração, pessoal, é um vetor que aponta para baixo. Bom, é razoável porque a soma das forças, a resultante, aponta para baixo, no sentido de que em módulo, o módulo da velocidade vai aumentando, a soma das forças vai favorecendo a rapidez com que o movimento acontece. Falando em termos de módulo. Bom, observemos os vetores, pessoal. Olha só, o início do movimento, vamos relembrar aquele diagrama aqui. A nossa massa, ela parte do repouso. Velocidade nula, você libera a massa para cair. Seria, entre aspas, ao sabor da gravidade, embora agora tenha fluído. Mas veja bem, que nós descobrimos, que nós discutimos? A resistência do ar é proporcional ao quadrado da norma da velocidade. Quando se parte do repouso, a velocidade é nula. O arrasto não age no instante inicial. Só tem força-peso no início. Não tem arrasto. Bom, olha só. Início do movimento. O arrasto vale quanto? B vezes a norma da velocidade ao quadrado. Qual que é a norma no início? A norma do vetor V no início é 0 ao quadrado, vetor nulo aqui. Bom, você soma a força-peso, é um vetor que aponta para baixo. No início do movimento, só existe a força-peso atuando. Consequentemente, massa vezes a aceleração é para baixo o vetor. A resultante das forças é equivalente à aceleração escalonada com a massa. Bom, isso no início do movimento, pessoal. Lembrem-se, nós vimos o seguinte. Deixe-me colocar aqui. Vamos relembrar a derivada do módulo da velocidade no tempo. Essa taxa de variação é positiva. O módulo da velocidade cresce no tempo. Partiu do repouso e está aumentando os valores, está ganhando rapidez. Normalmente, quando você diz rapidez com que
acontece, muitas vezes estamos nos referindo à derivada da norma. Bom, logo após liberar o corpo do repouso para cair, ele adquire um pouco de velocidade, pessoal, um pouco. Porque, veja bem, olha só, partiu, quanto era no início? Vamos até escrever aqui, essa norma, no início, é o que esse vetor? Bom, vamos só deixar num canto aqui, acho que é mais fácil. A norma, o vetor velocidade é igual a nulo. Neste ponto aqui, no início do movimento, mas quanto que ele vale, pessoal? É a norma do V. Em qual direção, pessoal? Aponta para baixo, menos J. Bom, no início a norma é 0, mas vai aumentar no tempo. Tudo bem, era o início do movimento. Vamos ver um tempo depois. Bom, logo após você libera do repouso, o corpo começa a cair, adquire alguma velocidade, um pouco de velocidade. Já adquire alguma coisa. Aqui, pessoal, V já é diferente do vetor nulo. Já não é nulo mais. Adquiriu velocidade. Então, olha só. B vezes o quadrado da norma da velocidade. Já é um vetor que tem um tamanho diferente de 0. A força-peso é a mesma, é um vetor constante. Mas some vetorialmente essas duas coisas aqui, pessoal. Olha só, esse positivo e esse maior negativo. Perceba, olha que interessante. Olha só, pessoal, se você soma vetorialmente, você tem que subtrair este tamanho aqui. Bom, deixe-me utilizar aqui. Então, pessoal, se vocês anulam esse tamanho aqui, porque a soma é vetorial, olha esse comprimento aqui. O quanto sobra para nós? Quanto que sobra aqui? Sobra exatamente isso, vetorialmente falando. Então, perceba, início do movimento. A aceleração, toda ela, era causada somente ali no repouso, no instante inicial, era advinda da força-peso. Agora não, pessoal. Há algo que contribui. A força-peso, ela contribui para aumentar a rapidez da queda, mas tem algo que está frenando a queda. Então, já não acelera da mesma forma, não na mesma magnitude. Diminui um pouco a aceleração. Tudo bem, está multiplicada pela massa, mas isso não importa. Se dividir pela massa, estaríamos enxergando só a aceleração.
Bom, passa mais tempo ainda, pessoal. Bom, lembrem-se. D norma de V. dt é positivo. Vimos lá atrás, velocidade está aumentando. Olha a implicação, aumentou ainda mais a velocidade. Esse vetor aqui, olha só. Antes tinha um tamanho, a velocidade aumenta. Obviamente vai aumentar de tamanho. É o que estamos vendo aqui neste diagrama. De novo, mesma história. Olha só. Que curioso. Aumentou o arrasto, a resistência do ar. A força de resistência do ar aumentou ainda mais. Bom, aqui você anulou liquidamente, de forma líquida, a resultante das forças é só este pedaço aqui. Então, pessoal, ele acelera menos ainda. A taxa de variação temporal da velocidade é um vetor que diminuiu de tamanho. Está diminuindo de tamanho. E o tamanho da velocidade está aumentando. O arrasto está aumentando. Arrasto aumenta, mas a aceleração vai diminuindo por consequência, porque essa frenagem é cada vez mais forte, a frenagem do movimento. Esse vetor, pessoal, passa o tempo, a velocidade está aumentando, ele vai ficar cada vez maior, ele vai aumentar mais de tamanho, o arrasto, em instantes futuros. Até um ponto, pessoal, existe um limite. Qual é o limite? O limite é quando esse vetor, estamos em outro instante, aumentou mais até um instante futuro. Qual é o instante limite para aumento disso? É quando, olha só, essa força, a resistência do ar, isso aqui é a resistência do ar, a resistência do ar, ela se iguala, pessoal, ao peso. Olha só, a soma das forças é nula. Estão se equilibrando. Perceba. Olha só. Essas quantidades vetoriais se anulam, pessoal. Não resta nada. Massa vezes a aceleração. Neste ponto aqui, olha que interessante. A aceleração é nula. Vamos até para outra lousa. Então, menos B. Nós chamamos como o módulo dessa velocidade. Nesse instante limite, eu estou chamando nesse T limite, pessoal, que, olha, eu vou chamar de TE, de que é crítico, é terminal este instante. Terminou de acelerar, não acelera mais. Eu estou chamando a velocidade nesse instante de verde aqui.
Por simplicidade, é um vetor V verde. Nossa legenda é de cores agora. Então, o que está acontecendo? Reescrevamos a equação. B, o quadrado da norma de V, J, mais menos M, G, J, igual M. Vou colocar em verde, porque é nesse instante aqui a aceleração. Quanto que vale, segundo a nossa análise? Chegamos no instante terminal, essas quantidades se anularam, é zero a aceleração. Evidentemente, dv dt é igual a zero, é um vetor nulo, pessoal. As forças se equilibraram, já que isso aqui estava aumentando de tamanho, este vetor, até que em módulo, o módulo deste se igualou com o tamanho deste vetor. Como estão na mesma direção em sentidos opostos, quando isso ocorre, eles se anulam. Que isso nos traz? Derivada igual a alguma coisa nula. Significa que o argumento que está sendo derivado, V é um vetor o quê? Constante, pessoal. Constante. Como estamos dizendo que estamos num instante crítico, aonde a aceleração se anulou, eu estou chamando de instante terminal. Houve o término. Houve o término de aceleração. Aqui. Teve um determinado término até de comportamento. A velocidade estava aumentando até então, mas terminou. Acabou esse tipo de comportamento. A partir daqui, pessoal, deste instante até o fim do movimento, o corpo ele executará um movimento retilíneo uniforme. É isso. Olha que interessante. Bom, e quanto vale, pessoal, a norma, o tamanho do vetor velocidade? Nós já sabemos o vetor velocidade aqui neste instante vai ser a norma vezes a direção do vetor. É menos J. Coloquemos aqui menos J. Aponta para baixo. Ok. Bom, essa norma, pessoal, neste ponto aqui, ela recebe um nome especial, porque a velocidade é uma constante. Essa norma aqui, nós vamos chamá-la de velocidade. Esse número é positivo, é a norma do vetor, neste instante terminal. Então, nós chamamos isso de velocidade terminal. Velocidade terminal.
um pouco confuso, porque apesar do nome, na literatura eles chamam de velocidade terminal, você está se referindo ao módulo. Exatamente, porque esse vetor v, a partir deste instante, ele é constante, pessoal. É uma constante. É um vetor constante. Quanto que ele vale? Ele vale o módulo. E aqui a direção e o sentido do vetor. O módulo dele é chamado de velocidade terminal. Então coloque aqui. Bom, talvez o nome mais correto seria módulo de velocidade, mas a literatura chama este número de velocidade terminal. É constante. É um escalar, é positivo e é constante. Essa é a definição, ele é definido desta forma. Mas quanto vale a norma da velocidade agora que a velocidade tem um valor constante? Ora, resolva, pessoal, esta equação aqui. Como é essa equação? BV quadrado da norma vezes J mais o negativo aqui MGJ, isso igual ao vetor nulo. Dá para você isolar isso daqui, pessoal, que é o quadrado de V terminal. Agora, é bem simples. Então, a soma vetorial desta quantidade com esta é zero. Tá tudo na mesma direção, pessoal. Portanto, agora, vamos lá. B quadrado da velocidade terminal menos mg igual a zero. Bom, então o B ele depende do coeficiente presente na força de arrasto lá na resistência do ar, já que a estamos modelando como sendo um arrasto, e depende também da massa e do valor da norma do campo gravitacional. Bom, aqui você poderia também isolar o coeficiente da força de resistência do ar. Ele sairia em função desse novo parâmetro, que é a velocidade terminal. Então esse B, pessoal, quanto que ele seria? Ele seria mg sobre o quadrado da velocidade terminal. Bom, isso aqui vale ressaltar, não é útil agora. Isso aqui nem importa para nós neste momento. Porém, na tarefa de vocês, no exercício, há um exercício, uma tarefa extra, especificamente a letra E do exercício número 3. Bom, na letra E do exercício número 3, eu diria, isso daqui será útil.
Vocês, pegando para fazer o exercício, entenderão a razão disso. Bom, então esqueçam por agora, continuemos. Bom, vamos agora fazer uma síntese do que nós aprendemos. Bom, quando você libera um corpo que, por suas características geométricas, físicas e geométricas, é sensível à resistência do ar, quando você libera este corpo em uma queda, aqui está a força peso, você o está liberando até o chão, para cair até o chão. Passa o tempo, a velocidade, pessoal, o movimento do corpo é um movimento acelerado. Mesmo sem a resistência do ar, isso nós sabemos. O movimento é acelerado. Então, até certo ponto, dv dt é diferente de zero. Existe uma aceleração. A velocidade aumenta. Então, em módulo, a velocidade aumenta. A rapidez de queda, ela vai aumentando, pessoal. Ela é zero no início. Aqui, o módulo de V aumenta. Até o ponto, ele vai chegar, pessoal, num limite, esse módulo. O tamanho da velocidade. Até um ponto aqui, pessoal, bom, só corrigindo, no início, lá até o instante terminal, o movimento ocorre, o peso, ele está ganhando da resistência do ar. A resistência do ar, em magnitude, ela é menor do que o peso. Por essa razão, a resultante das forças é para baixo. Então, o corpo, a rapidez dele, a rapidez de queda aumenta até um valor limite. Porque a resistência do ar, esse vetor, ele é tão grande quanto maior for o quadrado do tamanho da velocidade. Se a rapidez com que a queda ocorre foi aumentando, essa força de resistência, ela foi aumentando também, até o ponto em que essa resistência equilibrará com o peso. Estas quantidades, pessoal, elas vão se anular. Elas se anularão. A partir daqui, nesse instante específico, que nós dizemos, estamos especificamente no instante terminal, essa norma da velocidade, ela assume o valor V terminal. Qual é esse valor? Bom, esse valor, o quadrado desse valor é mg sobre b. Foi isso que nós aprendemos.
O que ocorre com o corpo deste instante até a queda, pessoal? A resultante das forças é nula. Então, pessoal, você tem um vetor V constante. O movimento é movimento retilíneo uniforme até que o corpo chegue aonde? Ao solo. Até que ele chegue ao solo, o corpo irá percorrer um trajeto de velocidade constante, pessoal. O que é interessante. Bom, e aí, olha só que interessante. Olha a previsão teórica. Com calma, desenhemos de novo, tudo de novo aqui. Aqui é o chão. Aqui é o nosso bloco, pessoal. Bom, até o instante terminal, repetindo, sendo até um pouco redundante, o movimento é acelerado. Bom, até o instante terminal, chamemos ele de T terminal. Do instante zero até T terminal, a norma da velocidade é uma função crescente. Nesse instante aqui, pessoal, T terminal até chegar ao solo, V, vamos escrever o vetor velocidade. V é igual a V terminal menos J. Então, o movimento até o solo obedece, ele terá essa velocidade constante até chegar ao solo, pessoal. A velocidade será assim. Então, dividimos o movimento em dois pedaços. Bom, de T0, olha o intervalo, menor ou igual. Quando o tempo, até antes de chegar no instante terminal, o movimento é um movimento acelerado. Vocês podem me perguntar, mas de que forma ele está acelerando? Eu vou te dizer, não interessa para nós neste momento. Não estamos interessados neste pedaço do percurso. Não estamos. Então aqui nós deixa guardado aqui essa informação. Porque a velocidade não é um vetor constante. Então aqui não é interessante agora. O que nos interessa é um outro pedaço do movimento. De T terminal até qual instante? Até o final. Aonde você considera o seu movimento. Até onde você conseguiu capturar dados.
porque nós tentaremos prever o comportamento de um corpo no experimento. Agora, nós estamos montando um modelo. O nosso modelo, ele vai valer, é um modelo para esse pedaço do movimento. É aqui que nós construiremos um modelo. Bem simples. Para a trajetória do nosso corpo. Bom, então aqui o intervalo de tempo V é constante, pessoal. Então vamos escrever aqui. V é igual menos J V terminal. Bom, isso nós sabemos. Mas o que é, pessoal? Velocidade. Ora, velocidade é dy dt J. Bom, isso aqui é a nossa... Isso aqui vocês aprendem da cinemática. Interessante. Vamos especificar esse y aqui é num trecho terminal. Bom, temos que especificar aqui. Esse dy dt, ele vale para onde? Pro intervalo de tempo aqui. Para o tempo pertencente a esse intervalo, fechado no instante terminal, até o final, né? É fechado também em t final aqui. Então, dy dt vale para instantes pertencentes para instantes de tempo nesse intervalo, pessoal. Lá no meio do trajeto, lá bem intermediário no tempo, até o final do movimento. Então perceba, olha as quantidades. Menos VTE e aqui, olha que interessante. dy dt, pessoal. Bom, vale para t, pertence a esse intervalo. Então, o que nós estamos avaliando? Queremos avaliar trajetória. Acabamos de ver menos VTE é igual dy dt no instante de tempo pertencente àquele trecho. TF, F de final, porque pertence a esse trecho. Isso é uma constante, pessoal. Então, y, bom, dy dt neste trecho é menos VTE. Nesse trecho, eu vou colocar assim, trecho. Bom, dy aqui, neste trecho, é igual a menos VTE dt. Nada de novo, passei o intervalo de tempo para o outro lado. Vamos agora, pessoal, fazer uma integração. Bom,
A integração é de onde a onde? Aqui uma constante já saiu para fora da integral. Bom, eu quero um instante de tempo aqui no meio, maior do que o instante terminal, entre o instante terminal e chegar ao chão. E partindo, pessoal, do instante terminal, é aonde vale o movimento. Então esse t é menor que o t final, mas é maior do que o instante terminal. Eu quero avaliar do instante terminal até aqui. Então aqui eu vou ter um y terminal até um y específico. Bom, esse y é no trecho. Lá no trecho vale. Então aqui quanto que dá? Integral de dy é delta y. Bom, aqui vai dar delta y, o final, menos o inicial. O inicial para nós, terminal, igual, menos VTE, é a constante que havia saído da integral. Esse y aqui é naquele trecho, pessoal. Bom, menos v terminal, um instante t, menos t terminal. Lembre-se, isso vale sempre para o intervalo t terminal menor ou igual a t, menor ou igual ao tempo final. Para simplificar, você pode até dizer, eu tô falando que eu tô contabilizando instantes a partir do instante terminal. Bom, como se comporta a nossa trajetória neste trecho específico? Atingiu uma altura ali, menor do que a inicial, no instante terminal, até o chão. Quanto é que vale? Vale y terminal, descontado, pessoal, de VTE, vezes o intervalo t, menos t terminal. Bom, o que isso sugere para nós? Olha que interessante. Qual é a nossa previsão teórica? Olha o nosso y. E aqui, pessoal, o tempo. Bom, a curva y no tempo até antes do instante terminal, pessoal. Coloque aqui um instante de interesse, t terminal. Bom, aqui é o final que você está avaliando, t final. Mas vamos do início aqui. Você tinha uma condição, sai de uma altura inicial. Bom, antes do instante terminal, nós não sabemos. Não era nosso interesse. Vamos até deixar mais, talvez, pontilhado aqui. Como se fosse um fantasma a curva. Nós não sabemos. É uma curva fantasma. Nem sabemos como se comporta. Mas tem um comportamento. Nós não avaliamos isso ainda.
tem qualquer comportamento aqui de diminuição da altura, porque está em queda. Bom, você não sabe. Não sabemos, né? Tudo bem, pode ter qualquer comportamento aqui. Nós não avaliamos isso, não era nosso interesse. Vou apagar aqui só por conveniência. Eu não medi muito bem as escalas deste gráfico aqui. E do instante T terminal até o fim, pessoal? Como é que se comporta? Acabando no trecho para o instante, depois do instante terminal, a partir do instante terminal para frente, olha só, é o y terminal, é uma reta decrescente. É isso. Então daqui para cá, olha que interessante. Aqui tem um valor y terminal. E aqui, pessoal, nossa previsão é de que a velocidade constante é uma equação de uma reta. A inclinação aqui é decrescente, pessoal. Porque VTE é positivo. Olha o coeficiente angular da reta. É um número negativo, menos VTE. Então, de fato, olha só, essa é a nossa previsão teórica. Essa função aqui, vermelho, aqui no trecho considerado até o final. Aqui, pessoal, o que eu posso dizer? Olha que interessante. A minha função y, nesse trecho, pessoal, só nesse trecho, é o y. Nesse trecho, bom, y, essa função aqui é y igual y no trecho, que é uma reta decrescente. Basicamente isso. Isso aqui é a nossa, olha, o nosso modelo serve para esse pedaço do movimento. É aqui que reside o nosso modelo. Para a trajetória. Olha o nosso modelo aqui. Nossa função y é igual y trecho. Nós prevemos do instante terminal até um instante final que vocês queiram avaliar. Bom, aqui em algum momento, pessoal, nós teremos... Bom, olha só, nós teremos aqui em algum momento atinge o chão, que é y igual a 0. Lembrem-se, isso aqui, pessoal, é uma queda. Bom, y está aqui. Lembrem-se, o objeto parte do repouso, y igual a y0, e vai diminuindo, pessoal, até a origem, até cair naquilo que você chamou de chão, na origem do referencial. Bom, é isso, pessoal. Mas num pedaço específico, se recordem,
há um pedaço específico aqui, é uma altura terminal. No instante T terminal. Até o final contabilizado, porque o experimento a gente não contabiliza exatamente ele chegando na origem, até o TF, um instante final. Esse trecho aqui, pessoal, é o trecho de velocidade constante. Olha o gráfico, é nitidamente MRU. M, movimento retilíneo uniforme. Que vocês viram, inclusive, antes de entrar na universidade. A equação horária da trajetória da queda. Bom, olha só, nem se parece uma queda, é um MRU. Movimento retilíneo uniforme. Bom, ficamos por aqui agora, pessoal, que chegamos ao modelo. Vamos agora, no próximo vídeo, analisar os dados.